Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Raquel, vou trabalhar arte com vocês esse ano na Escola Ulisses Cabral e gostaria de dar as boas-vindas a vocês nesse início de ano letivo, né, de 2021. Infelizmente, não retornamos da maneira que gostaríamos, né, que tudo tivesse ao normal, de forma presencial, para que pudéssemos nos ver, trocar as nossas experiências, né? Mas vamos fazer da nossa melhor maneira possível até que tudo, né, retorne ao seu habitual. Para iniciar, então, eu gostaria de falar um pouquinho essa mensagem, né, que diz que novas aventuras recheadas de sabedoria e conhecimento estão esperando por nós. Bem-vindos, alunos! Pensei em fazer algo diferente essa semana. Retomar um assunto bem importante, né, que quem foi meu aluno no passado já viu, mas retomar ele de uma forma diferente, gerando um tipo de reflexão em nós nesse momento. Então, nessa semana, nós vamos refletir sobre como a arte está presente em minha vida, como a arte pode me auxiliar em tempos difíceis. Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho na aula de hoje, tá bom? Então, vocês vão ter a oportunidade, né, de assistir o vídeo, então, por o link que ele está disponibilizado tanto pelo Whats como no nosso PDF, que também foi enviado pelo Whats até que o Classroom não esteja funcionando, né? Primeiro, nós temos um texto lembrando o que é arte e quais são os tipos de arte. Então, muitos de vocês devem estar pensando de novo isso, né? Ah, eu já sei o que é arte, para que eu vou ver isso de novo, né? Mas a gente precisa sim ter um conceito bem formulado para entender também como que a gente pode usar na nossa vida. Então, infelizmente, a maioria das pessoas ainda convivem com a arte no seu dia a dia e não percebem. E, por isso, acabam menosprezando a importância da arte. Mas o mais importante é que elas deixam de usar a arte em benefício próprio porque não conhecem o que é arte direito, né? E em momentos que talvez elas estivessem precisando bastante. Em meio à nossa situação atual global de pandemia, a arte ela tem sido muito utilizada em favor da saúde mental do ser humano, né? Ela está sendo usada de uma forma terapêutica para aliviar o estresse, prevenção de ataques de pânico, de ansiedade, depressão e outras situações também, né? Relaxamento. E ela pode melhorar a qualidade de vida de uma pessoa que não esteja com problemas psicológicos também, tá? Então ela só faz bem, ela não tem malefícios, né? Apesar que nós vamos ver que alguns tipos de arte em excesso podem trazer alguns prejuízos, tá bom? Então, nós vamos lembrar de 11 tipos de arte, que hoje em dia se fala que tem 11 tipos. Antigamente se falava em 7. Então, foram inseridos novos tipos de arte também nessa lista, tá? Primeiro que eu trago para vocês é a música. Então, quando vocês estiverem ouvindo música, seja no celular, no rádio, no tablet, no computador, em qualquer lugar, vocês vão estar utilizando essa arte. E independe do estilo musical, né? Porque cada um tem o seu próprio estilo, gosta do seu estilo musical para ouvir. Quais são os benefícios da música? Eu vou trazer alguns benefícios, certo? Mas tem muitos outros além desses que eu coloco aqui no arquivo da aula para vocês. Então, acalmar e relaxar a mente e o corpo, pois ouvir a música libera dopamina, que causa a sensação de bem-estar no nosso cérebro, então, né? Pode aliviar dores, melhorar a memória e estimular a atividade física, entre outros benefícios. Aqui só tem uma imagem ilustrativa, né, que é a capa do álbum, então, The Beatles. E sempre eu vou deixar como sugestão, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre os benefícios que a música traz, né, vocês podem entrar clicando nesse link do PDF, então, tá? Todos os tipos de arte que eu coloquei aqui, eles têm um aprofundamento através de alguma notícia, do site de blog, né? Que eu coloquei para vocês aí como sugestão, tá? Segundo tipo de arte é a dança. Quando a gente pensa em dança, a gente pensa como nessa imagem, uma apresentação. Mas na verdade não é só uma apresentação.
Pode ser qualquer movimento que nós estejamos fazendo enquanto ouvimos uma música, né? Então, eu tô lá ouvindo minha música com fone de ouvido no celular e eu tô batucando, eu tô me mexendo no ritmo da música, e isso já é dançar. Quais são os benefícios disso? Combate o estresse, diminui a tensão, relaxa a musculatura, controla a ansiedade, queima calorias, aumenta a autoestima e entre outras coisas, tá? Para se aprofundar é só clicar no link aqui. Outro tipo de arte, então, a pintura. Quando a gente pensa em pintura, geralmente a gente pensa num quadro, né? E pensa pintura com tinta. Mas não é só com tinta, é com lápis de cor, é com giz de cera, é com cola colorida. Qualquer tipo de pintura que a gente vá fazer, certo? Então, ela vai estimular como benefício a comunicação, a criatividade, reduzir o estresse e a ansiedade, aumenta a concentração, deixa a pessoa muito mais calma, porque ela tem que ter calma na hora de realizar uma pintura, tá? Coloquei então como exemplo de pintura essa tela mexicana da Frida, né? Que tem as duas Fridas, as duas versões dela. E aprofundamento então aqui no link. O quarto tipo de arte, antes de falar do quarto tipo de arte, não aparece o desenho aqui em específico. Mas se vocês pararem para analisar, quase todas, né, essas artes citadas aqui, que são 11, necessitam do desenho de forma indireta. Então, antes de eu pintar, com exceção de algumas pessoas que pintam diretamente, né, sem desenhar, maioria das vezes, 99% é utilizado o desenho anteriormente. Então, o desenho ele está acoplado na maioria dessas artes aqui que a gente está vendo, certo? Ele não foi colocado sozinho, mas depois na atividade vocês podem citar o desenho também, tá bom? Então, a escultura, que vocês têm uma escultura famosa do Rodin, né? Então, quando a gente modela algo, a gente está se conectando com esse tipo de arte. Pode ser modelar vidro, vocês já devem ter visto na televisão, né? Que eles esquentam no fogo e modelam e criam jarros, estátuas de vidro. Argila, massa de modelar, massa de EVA, gesso. Até o slime é uma forma de modelagem. Por isso que o slime ele acalma, né? Pode modelar metais também, dobrando, amassando. Então, tem vários tipos de escultura. E também pode ser uma escultura que utiliza ferramentas esculpindo alguma madeira, esculpindo mármore ou algum outro tipo de pedra. Ela pode usar as mãos diretamente, né? Ou ferramentas e moldes também, que existem alguns moldes que se coloca lá, por exemplo, o gesso dentro e saem umas esculturas prontas, tá? Claro que depois tem que ser feito todo um acabamento e tudo mais, mas também é uma forma de fazer escultura, então não tem uma regra específica, a arte ela é livre, né? E ela pode ser criada de diversas formas que talvez ainda ninguém tenha pensado nisso. Benefícios da modelagem. Melhora a nossa motricidade fina. O que é isso? É o movimento das nossas mãos. Então, vai tonificar a nossa musculatura, né? Melhorando a coordenação das nossas mãos, e isso pode melhorar até a letra da pessoa, a escrita dela. Libera tensões, muda o foco, relaxa, estimula a criatividade, entre outras coisas. Para aprofundar, clicando no link aqui, né? A quinto tipo de arte, o teatro. Então, quando você interpreta algo, você está se conectando com esse tipo de coisa. Até coloquei um exemplo aqui, bem polêmico, né? Você já pensou que a mentira é a interpretação de uma verdade que existe só para você? Você está, na verdade, inspirando um personagem dentro de ti que está contando algo que não aconteceu, né? Claro que a mentira não é boa, não devemos nunca mentir, né? Geralmente ela gera muita mágoa e desavenças entre as pessoas, mas é uma dramatização também. Então,
Ela pode ser usada em teatros, em vídeos, ela pode ser feita na nossa casa, no chuveiro, onde a gente quiser, né? Ela é mais conhecida no teatro, mas hoje em dia, com a tecnologia, ela é utilizada em diversos meios, né? Ela abriu muito mais o leque de opções. Benefícios, então, da dramatização ou do teatro, né? Libera emoções escondidas, relaxa, alivia o estresse, angústia, ansiedade, rompe o medo de falar em público e o que pode ajudar em outras atividades cotidianas. Por exemplo, quando vocês forem ter um emprego, quem ainda não trabalha, né? Quem já trabalha já sabe, já está passando por isso também, né? Que às vezes a gente tem que falar com as outras pessoas, tem que atender ao público, ou mesmo falar com a pessoa que é responsável por nós, o nosso chefe, né? E se a gente não consegue expressar o que a gente sente, nós vamos travar, não vamos conseguir falar as coisas que deveríamos falar. Então, ela vai ajudar muito nessa desinibição para qualquer ocasião e vai ajudar também no preparo, então, para o mundo do trabalho. Então, ele é muito importante. Sexto lugar, a literatura. Literatura é uma forma de arte, sim. Eu falei isso ano passado também para as turmas que eu tive aula, né? Então, pode ser a leitura de um livro, de um jornal, de uma revista, de uma notícia, de qualquer coisa, é a literatura. Então, ela abre portas para a imaginação, promove a saúde mental, reduz o estresse, gera empatia, melhora o conhecimento, expande o vocabulário, melhora a memória, até o sono e o senso crítico, porque vai aumentar a nossa quantidade, né, de coisas, de saberes, de conhecimentos de vários lugares, pessoas, culturas, né? E isso vai aumentar o nosso senso crítico. Nós vamos começar a criar a nossa identidade. Então, ela ajuda muito nisso, a leitura. E quem quiser aprofundar mais sobre os benefícios da leitura, é só clicar nessa notícia aqui pelo link. Sétima arte, então, o cinema. Então, quando você assiste um filme, uma minissérie, um seriado, você vai se conectar a outras histórias, pessoas, culturas e lugares. Você vai se colocar no lugar desses personagens muitas vezes, vivenciando nitidamente aquilo que está acontecendo, né? Nisso que você está assistindo. E isso é extraordinário. Sem sair da sua casa, você vai visitar outro lugar, né? Através, então, desse tipo de arte. Ele pode diminuir o estresse, fazer com que a pessoa tenha uma vida mais ativa, agregue novos conhecimentos, né? O que estimula o funcionamento do corpo, da mente, né? Aprende a respeitar novas culturas. Então, é muito importante também o cinema. Oitavo lugar, a fotografia. Principalmente entre os jovens, né? A fotografia é algo muito cotidiano, muito comum de acontecer. Tem pessoas que ficam o tempo todo batendo foto, né? Então, seja com um celular, com uma câmera fotográfica profissional, a fotografia ela sempre esteve presente na vida do ser humano, né? Desde que ela foi criada, ela nunca mais foi abandonada. E ela serviu muito de documentação histórica. Vocês veem muitas fotos em todos os livros, de todas as disciplinas. Vocês vão ter fotos retratando, fotos ou pinturas ou desenhos, né? Retratando então a história da humanidade e através dessas imagens que vocês vão conhecer essa história. Então ela é muito importante. Ela tem como benefício a comunicação, extravasa as emoções e sentimentos, registra então momentos importantes causando a sensação de conforto e boas lembranças quando essas fotos são revisitadas. Então eu vou lá, daqui uns 5 anos eu vou olhar fotos de um passeio que eu fiz que foi muito legal. Então eu vou lá, vou olhar essas fotos e isso vai me gerar uma sensação muito boa de bem-estar, né? Geralmente a gente bate foto de coisas boas. Dificilmente alguém vai bater foto de uma situação ruim, né? Mas existe também essa possibilidade. Então, geralmente a fotografia vai dar essa sensação de bem-estar, né? E ela está muito presente na vida de vocês. Então, se quiserem aprofundar, tem o link aí. O nono tipo de arte é a história em quadrinhos. Ela começou lá antes de 1900, tá? E ela se mantém até hoje, né? Não em tão grande quantidade como era antigamente, que ela teve o seu ápice ali
nos anos 40, 50 e 60, nessas décadas, né? Mas ela está presente sim nos dias atuais, e não são só os quadrinhos de super-heróis, existem vários tipos, né, de quadrinhos. E eles estimulam a imaginação, promovem a troca e relações interpessoais, então também através deles, como no cinema, a gente vai conhecer novas culturas, né? Vai aprender a respeitar essas culturas, vai ampliar o vocabulário, vai melhorar a ortografia, vai diminuir o estresse e a ansiedade, entre outros. Temos o link aqui também para quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso. Agora esse sim, esse aqui eu acho que é o que mais a maioria, né, dos jovens usam hoje em dia, são os games. Então, quando você está jogando no celular, no PlayStation, no Xbox, você está entrando em contato com essa arte. O game é um tipo de arte. Foi criado lá na década de 70 e está cada vez mais difundido, né, hoje em dia. E também existem muitos adultos que têm os seus joguinhos preferidos, né? Tanto em tablet, smartphone, computador, qualquer lugar que jogar vai estar jogando um game. Apenas, né, a gente tem que ter o cuidado que ele tem que ser seguido, né? Pelo menos deve-se tentar seguir a indicação da classificação da idade para esses jogos, né? Existem jogos muito violentos, então é importante ter esse cuidado, tá? Por quê? Porque esses jogos que não são para idade, não é só uma questão, tem coisa que eu não posso ver, não é isso. Eles geram uma influência no nosso inconsciente e eles podem muitas vezes nos deixar mais agressivos, mais agitados, mais irritados e nós nem percebemos, porque o nosso cérebro ainda não tem a maturidade suficiente para ver esse tipo de cena durante tanto tempo quanto se joga aquele jogo, né? Então, nesse sentido, tentem se observar se vocês estão utilizando algum jogo que não deveriam estar, porque não é para a idade de vocês, para ver se ele está influenciando de alguma forma negativa na vida de vocês, tá? Então, o seu excesso também, então, de uso dessa arte pode trazer malefícios. Tudo que é excesso faz mal, né? Então, tem um pouquinho desse cuidado. Mas quando o game é utilizado da forma correta, ele ensina a seguir regras, melhora as habilidades sociais, a memória, a concentração, raciocínio, as habilidades visual e espacial, aprimora as habilidades de multitarefa, estimula a leitura, entre outros. Então, tem muitos benefícios quando usado corretamente, sim. Quem quiser ler mais sobre isso, tem o link aqui. Nosso último tipo de arte, então, é a arte digital. Aqui nós temos a foto de um museu no Japão, que ele tem várias obras, né, da arte digital. Também teve no museu aqui de São Paulo obras de Van Gogh expostas nesse formato. Então é muito interessante e é uma vivência única para quem foi. Eu li vários depoimentos, não tive a oportunidade ainda de ver fisicamente esse tipo de arte, né, só virtualmente através do computador. Mas diz que a sensação é maravilhosa, né? É como se a gente estivesse dentro de um filme, né? Dentro da cabeça daquele artista, né? Então, é participando daquela obra ativamente. Então, é algo, diz que muito maravilhoso. Então, além dessa questão dos museus usarem arte digital, ela é utilizada muito, né? No ramo empresarial, por exemplo, para fazer logotipo, para fazer logomarca, né? Para fazer camiseta, então, para fazer desenho digital, para fazer pintura digital. Então, tem muitas formas da arte digital que ela é utilizada hoje em dia, né? E ela tem benefícios também. Estimula a comunicação, a criatividade, reduz o estresse, a ansiedade, aumenta a concentração e gera renda, né? Porque muitas pessoas vivem da arte digital. Ela está se tornando, então, uma ferramenta, né, no campo profissional. Parando e analisando os nossos 11 tipos de arte, vocês podem perceber que em todos foi gerada a questão, né, como benefício foi colocado, que ele produz a diminuição da ansiedade e do estresse, né? Então, isso eles têm todos em comum e outras coisas também, né? Não citei todos os benefícios, teria uma lista muito grande e a aula ficaria muito longa,
que o nosso vídeo já tá ficando um pouco extenso, né? Mas já tá acabando. Então, a arte, ela tem muitos benefícios, seja ela qual for, né? Então, que a gente use essa arte hoje em nosso bem, né? Ao nosso favor. Eu retirei, então, as imagens e algumas partes do texto dessa página da internet, caso vocês queiram visitar ela. E nós temos uma pequena tarefa essa semana. São essas 4 questões, mas são questões de reflexão, tá? Como eu coloquei lá no começo da nossa aula. Então, a número 1 diz: após ter assistido ou lido essa aula e refrescado a sua memória sobre os diferentes tipos de arte existentes, reflita. Quais são as artes presentes em minha vida hoje? Vocês devem escrever, então, no caderno de arte a resposta dessa questão. Pensem dessas 11 artes que eu falei, e lembram que o desenho também está embutido, quem gosta de desenhar, né? E escreva aí, quais tipos de arte vocês usam mais, tá? Pode ser todas que vocês usam, quanto mais, melhor, certo? Na número 2, como eu me sinto quando utilizo essas artes em meu dia a dia? Então, eu coloquei aqui como sugestão que vocês façam o uso da arte e, enquanto estiverem usando ela, vocês anotem as suas sensações. Como assim, prof? Então, por exemplo, eu uso a arte da música. O que eu vou fazer? Eu vou vou ouvir a música que eu mais gosto e vou anotar, né, os sentimentos e sensações que eu tô ouvindo que eu tô sentindo quando eu tô ouvindo aquela música. Ou eu gosto de pintar, então eu vou pintar, né? Vou fazer um desenho, vou pintar ou vou imprimir alguma coisa da internet, vou pintar, enfim, vou pintar uma pedra, vou pintar qualquer coisa. E enquanto eu tô pintando, eu vou perceber, né, o que eu tô sentindo. Pode ser alívio, pode ser alegria, pode ser felicidade, como pode ser angústia e estresse também, né? Mas geralmente, se a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta, vão ser sentimentos ou emoções positivas. Então, vocês vão anotar isso no número 2. Vão colocar, por exemplo, música, e aí vão colocar as sensações que vocês sentem. Mas eu também gosto de assistir filmes ou seriados, devo colocar. Assistindo seriado eu me sinto assim, 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 tá? Então, é bem pessoal. Número 3, para vocês refletirem e responderem. Como a arte tem me ajudado a passar pelo período da pandemia e distanciamento social? Baseado no que vocês responderam na número 1 e número 2, vocês têm que pensar como que a arte está ajudando vocês nesse momento. Eu pedi uma quantidade de linhas para que vocês reflitam mesmo sobre isso, tá bom? E a número 4, reflita sobre a pergunta: tenho me sentido angustiado, estressado ou irritado? É para pensar, não é para responder. Pensem sobre isso. E depois respondam: como posso utilizar mais a arte ou outros tipos de arte para que esses sentimentos diminuam de intensidade nesse momento da minha vida? Ou seja, vocês já citaram algumas artes que vocês usam, né? Então, ali está colocando que talvez vocês possam utilizar outros tipos de arte para se sentirem ainda melhor. Ou usarem a arte de uma forma diferente, tentarem ver ela mais como um momento para vocês relaxarem, né? Vocês descansarem, vocês cuidarem do seu lado emocional. Então, essa é a questão número 4. Como que eu posso usar mais a arte para fazer com que esses sentimentos de angústia, estresse e irritação, eles sumam? Porque nós estamos passando por um momento muito difícil. Semana que vem, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso, tá? Nós vamos fazer um trabalho baseado no que vocês responderem ali. Então, respondam com calma, prestem bem atenção, né, no que vocês estão sentindo, reflitam. Isso ajuda muito a gente se conhecer melhor e isso gera paz, né, e tranquilidade para nós mesmos. Então, um aviso importante é que vocês devem manter o caderno em dia para não acumular atividades, né? Fazer durante essa semana, né? Toda segunda-feira vocês vão receber a aula nova.
Então, leiam as orientações, né? Por exemplo, o texto das 11 artes não precisa copiar, não precisa imprimir, era só ler ou assistir esse vídeo, né? O que vocês têm que copiar no caderno é a parte das questões. Então, sempre aqui em cima vai estar colocando o que vocês têm que fazer, ó. Tarefa da semana, copie e responda em seu caderno de arte, tá? Então, isso aqui tem que estar no caderno de vocês, certo? Lembrem de colocar lá no caderno que é a semana 1, do dia tal ao dia tal. Como que tá aqui, ó? Coloquem semana 1, do dia 8 ao dia 12 do 3. Ainda não tem o horário da escola, por isso que não tem o dia certo da nossa aula, tá? Eu coloquei a semana toda. E eu desejo então a vocês, né, que vocês tenham uma ótima semana. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar através do líder da turma, que daí ele vai mandar para mim pelo WhatsApp. E eu fico à disposição. Então, boas reflexões e sejam novamente bem-vindos ao mundo das artes. Nos vemos na próxima semana, então. E assim que possível, né, eu vou ir marcando então aulas ao vivo com vocês, tá? Através do Google Meet. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Ei, você! Por favor! Não esquece! Se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau!